Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano, né? Meu nome é Lucas, sou professor de História, para quem não me conhece, né? Para quem ainda não viu a apresentação que eu fiz para vocês na semana passada, né? Eu estou me apresentando, enfim. Creio, né, que do terceiro ano a grande maioria de vocês já me conhece, já me viram na escola. Seguinte, hoje eu vou fazer algumas explicações, alguns comentários para vocês, né, sobre a semana um do PET 1. A gente está iniciando esse ano aí, né? E nesse ano a gente não vai fazer correção conforme a gente fez ano passado, vocês já estão sabendo disso. Então, a explicação é de fundamental importância para que vocês consigam realizar bem, né, as atividades. E mais do que realizar as atividades, que vocês consigam compreender, né, entender o conteúdo que está sendo proposto nos PETs. Seguinte, o PET aí, o PET Volume 1, a semana 1, o conteúdo está falando de maneira geral aí sobre o Brasil Império. Nós vamos fazer o recorte aqui especificamente do primeiro reinado. O primeiro reinado vai de 1822 até 1831. O PET aí tá recapitulando de maneira geral, né, todo o período imperial brasileiro, né, que começa com a independência em 1821 e termina com a proclamação da República em 1889. Nós vamos falar especificamente desse primeiro reinado, né, o período em que o Dom Pedro I esteve, né, no poder no Brasil. Seguinte, eu preparei aqui para vocês alguns comentários, algumas coisas que são bastante significativas desse período específico e eu vou fazer a minha explicação a partir desses destaques, né, que eu estou fazendo aqui com relação ao conteúdo. Então, conforme eu acabei de falar, né, o primeiro reinado vai de 1822 até 1831. O processo de independência política do Brasil, né, a independência do Brasil ocorre lá em 7 de setembro de 1822, né, Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga, né, declara independência ou morte. Essa cena, né, de certa forma, uma caricatura, né, de como que foi o processo político, o processo de emancipação política do país. Mas o fato é que o Dom Pedro I declara a independência em 7 de setembro. Né, a partir daí que a gente tem definitivamente a separação do Brasil e Portugal. Apesar de que o Dom Pedro I era filho do rei de Portugal em 1822. Né? Dom João VI tinha retornado, né, para Portugal e tinha deixado seu filho aqui. Isso é uma das características, né, do processo de independência política do Brasil, a participação da família real portuguesa. Dom João VI tinha retornado para Portugal em 1821, tinha deixado seu filho, Dom Pedro I, aqui. Seguinte, Portugal estava tentando recolonizar o Brasil. O que é isso? Desde 1808, desde quando a família real portuguesa tinha vindo para cá, para o Brasil, né, fugida, várias mudanças tinham sido feitas. E essas mudanças elas não estavam sendo bem aceitas pela elite portuguesa, que tinha como objetivo recolonizar, né, que o Brasil voltasse a ter várias limitações no que se refere à sua liberdade comercial. Então, o processo de independência política ele é marcado pela presença dessa família real portuguesa em função disso. Dom Pedro I é filho de Dom João VI, que é o rei de Portugal. E havia uma tentativa, né, da coroa portuguesa de recolonizar o Brasil. Em função disso, Dom Pedro I, né, já tinha decidido, né, no chamado Dia do Fico, que permaneceria no Brasil, que o Brasil não seria recolonizado por Portugal. Isso é uma conjuntura, né, política em que o povo não está envolvido. Não ocorreu no processo de independência política do Brasil a participação popular. As pessoas não participaram efetivamente desse processo. O Brasil se torna independente sem a participação do povo, né, através desse jogo político que envolvia, né, interesses, inclusive da própria família real portuguesa, mas o fato é que o Brasil se tornou independente sem a participação popular. O Brasil, inclusive, para obter o reconhecimento de outros países, ele acaba se endividando. Ele faz empréstimos, né, com a Inglaterra para que
outros países e depois o próprio Portugal, né, pega cerca de 2 milhões de libras esterlinas para indenizar Portugal em função do nosso processo de independência. Pra vocês verem que cômico, né? O Brasil se torna independente, tem que pagar 2 milhões para Portugal para que Portugal reconheça que o Brasil é um país independente. Enfim, iniciou o processo, começa a obter o reconhecimento de outros países, o Brasil dá início ao seu processo de organização interna. Dom Pedro I tinha convocado, né, uma Assembleia Nacional Constituinte em 1823. Essa Assembleia Nacional Constituinte, né, ela inicia os seus trabalhos. O grande desafio, né, a grande questão que estava posta para aquele momento era se o poder central do Brasil, né, o governo federal, né, o governo do Dom Pedro I, se ele teria o poder centralizado nas suas mãos ou se as províncias, né, elas teriam mais autonomia. As províncias são os estados hoje. Então, o grande debate que se teve nessa Constituição de 1824, né, na Assembleia Nacional Constituinte de 1824, foi acerca do poder, se ele seria centralizado ou descentralizado. Grupos mais próximos ao imperador defendiam que o poder fosse centralizado, ou seja, que Dom Pedro I tivesse amplos poderes, enquanto que grupos mais afastados, né, mais críticos, defendiam maior autonomia para as províncias. Dom Pedro I, né, não aceita esse debate, não deixou, né, que a Assembleia Nacional Constituinte continuasse os trabalhos. Ele encerra as discussões na Assembleia Nacional Constituinte e outorga. O que é isso? Ele impõe uma Constituição em 1824. Essa Constituição de 1824, claro, tinha o poder centralizado nas mãos do imperador, através de um mecanismo que ficou conhecido como poder moderador, que seria uma espécie de quarto poder. O Brasil foi dividido em executivo, legislativo e judiciário, mas instituiu-se esse novo tipo de poder, né? Nunca visto em nenhum tipo de organização política, né? Nenhum sistema político tinha, né? O Brasil inaugurou esse tipo de organização. O chamado poder moderador, de uso exclusivo, né, do imperador Dom Pedro I, ele cabia a ele, né, ele poderia intervir em qualquer um dos poderes. Ele poderia intervir no executivo, no legislativo, no próprio judiciário. Além disso, essa Constituição de 1824, ela garantiu, né, que o voto ele fosse censitário. O que é isso? Que só quem tivesse determinada renda poderia estar habilitado para o exercício da cidadania através do voto. A Igreja Católica, né, continua sendo o catolicismo, né, continua sendo a religião oficial do Estado, né, começa-se, né, a permitir a liberdade de culto, né, as pessoas de outras religiões elas não poderiam cultuar em outros deuses de maneira pública, né? Mas dentro das suas casas, né? Na sua residência, poderia haver alguma espécie de culto, o que é muito limitador ainda, né? Para a garantia efetiva, né? Da liberdade de culto no país. Isso vai ser feito só posteriormente. Ao longo do seu reinado, né? Dom Pedro I ele colecionou vários desgastes políticos, porque as guerras de independência, as guerras que ele fez, né, para garantir a sua permanência, as guerras em que ele se envolveu, especialmente na Cisplatina, fez com que ele gastasse muitos recursos financeiros com guerras, e o que desfavoreceu outros setores da economia. Então, ao longo de todo o seu período, ele foi um imperador que colecionou muitos desgastes em função das guerras e também em função da forte oposição que existia a ele. Acaba que em 1831, em função novamente de um contexto português estar relacionado ao brasileiro, ele vai abdicar do trono. Só que o seu filho, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos. E em função disso, vai ser instituído o chamado poder moderador. Por que o Dom Pedro I, por que ele decide, sair deixar o trono?
Primeiro, os resgates políticos da imprensa, a questão econômica, né, não estava boa, e também ele começa a se envolver com relação à sucessão do trono em Portugal. Ele queria que a sua filha, né, fosse a rainha de Portugal, e tinha deixado, né, um tio como tutor, só que esse tio acaba dando um golpe na, na filha, né, Dom Pedro I, e ele decide sair do país para resolver essa situação. Enfim, o contexto português, né, da família real portuguesa sempre esteve presente, né, determinando os rumos, né, da política brasileira. E em função disso, né, que acaba havendo esse desgaste com o Dom Pedro I. Enfim, esse vídeo foi mais de direcionamento, alguns comentários importantes, né, sobre esse contexto específico que eu queria fazer com vocês. Deixo aqui para vocês algumas complementações. Caso tenha alguma dúvida, pode me procurar, pode acessar essas outras informações também para vocês compreenderem perfeitamente o período. Um abraço e até mais.